Bom dia, amados irmãos. Confesso a vocês, que a gente nunca fica à vontade nesse momento. É sempre um momento de muito temor, muito tremor, muito nervosismo, porque o Senhor, Ele tem nos confrontado com a sua palavra. Quando eu fui convidada pela irmã Luciana, quero agradecer, a nossa irmã Luciana, agradecer também o nosso pastor Pedro, que deve estar nos assistindo aí da live, e os irmãos que estão na live também, a confiança ao púlpito nessa manhã. E confesso para os irmãos que não é uma tarefa fácil, e que eu estava convidada desde novembro do ano passado, com bastante antecedência. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui convidada com muita antecedência. E o Senhor só me deu a mensagem que Ele queria que eu trouxesse essa semana, irmãos. Eu estou desde novembro esperando uma resposta de Deus. E Ele me respondeu essa semana, domingo passado, na verdade. E desde segunda-feira tinha até marcado uma reunião com as irmãs, que a gente ia fazer calendário. Eu não consigo fazer mais nada a não ser passar mal. Eu passei mal a semana toda, irmãos. A pressão alta, e chegava em casa passando mal todo dia. Mas eu creio que foi o que eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que me confrontasse, que falasse ao meu coração com a sua palavra, que me transformasse através dela. E o Senhor me trouxe uma palavra tão dura, tão tremenda, que eu peço a misericórdia dEle para me estar aqui, sabe? Porque é uma palavra muito difícil. A gente vai falar sobre obediência, irmãos. E aí, eu fiquei fazendo uma estatística, sabe? Um percentual. Daniele, para aí, pensa. O quanto você é obediente ao Senhor? Hoje, na segunda-feira, você foi obediente 20%? 30% você foi obediente? Não, você obedeceu 50% ao Senhor? E fazendo essas contagens de estatística, e indo e vindo, e recontando e contando, eu cheguei à conclusão que eu não obedeço o que eu tinha que obedecer ao meu Deus. Isso é muito triste, porque eu deveria obedecer ao Senhor 100%, irmãos, por tudo que Ele fez por mim. E eu creio que cada um aqui se faz a mesma pergunta e chega à conclusão que a nossa obediência ao Senhor não é 100%. Não há uma obediência genuína e completa como Ele requer de cada um de nós. E aí eu me vejo como mãe ensinando Carlos. E eu preciso ensinar ele várias vezes as mesmas lições para ele aprender. E eu vou ensinando, e eu vou falando, assim não pode. E aí o Carlinho, ele tem uma mania de que ele faz as coisas erradas e ele bota a culpa na Júlia, no cachorro, no pai, na mãe, e nunca foi ele. E aí eu estou trabalhando isso nele, e ele também está indo aos psicólogos. Tem sido bom, um tempo bom, porque ontem eu falei com ele, meu filho, quem fez isso? Aí ele falou, foi o papai, foi a Júlia. Carlos, olha para a mamãe. Quem fez isso de verdade? A mamãe não vai brigar, a mamãe só quer saber quem fez. E essa foi a resposta que eu obtive. E eu fiquei feliz, muito feliz, irmãos, porque é muito difícil você ensinar um outro ser humano a reconhecer os seus próprios erros. E eles precisam ser ensinados desde crianças a reconhecer o quanto eles erram e o quanto eles precisam se consertar.
E alguns aprendem com mais facilidade e outros precisam de ser ensinados várias vezes, com muita calma, com muita paciência. A gente ensinar alguém a obedecer. E o Senhor, nessa manhã, quer compartilhar conosco uma lição de obediência no livro de Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 18. Já está ali projetado, irmãos? Vamos ler. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Senhor Jesus, fale aos nossos corações nessa manhã, que Tu fales através de mim tudo aquilo que Tu queres, que não haja nada da minha vontade, somente, Senhor, o que Tu queres falar nessa manhã. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Então, irmãos, esse texto começa me confrontando, e eu comecei a me perguntar até que ponto eu consigo obedecer ao Senhor. Até que ponto eu vou falar: eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor vai pedir de mim que eu vou falar:
eu vou fazer, eu vou ser obediente. Será que eu consigo? Eu fiquei me questionando. Eu estou pronta para ver a minha fé sendo provada como foi a de Abraão e me manter firme? Outro questionamento que o Senhor me chamou a fazer. Será que eu vou me manter firme, dependendo da prova que eu vá passar? E outro questionamento que o Senhor me trouxe. Como estão os meus ouvidos, mediante aos chamados, orientações e cobranças do Senhor? Será que eu tenho ouvido realmente o chamado, as cobranças, as orientações? Ou será que eu só tenho escutado? Eu escuto aqui, sai ali. Como está isso tudo? Isso gerou em mim um bloom na semana. Que eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso tanto me consertar em tantos aspectos com o Senhor. Preciso tanto ser a filha obediente que o Senhor quer que eu seja. E aí, olhando o texto bíblico, a gente tira algumas lições que vai nos ajudar nessa caminhada em obediência ao Senhor. A primeira lição é ouvir realmente o chamado do Senhor. É ouvir ao Senhor. A palavra ouvir, traduzida lá do hebraico, é o termo shema, que literalmente significa dar ouvidos a. No grego, a mesma coisa, você precisa ouvir. A palavra obediência vem de ouvir. E eu lembrei logo dos textos, as cartas lá das igrejas de Apocalipse, que sempre ele fala lá, quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Então, depois de todos os conselhos às igrejas que eram dadas, eles falavam sempre lá, quem tem ouvidos, ouça. Então, obediência está relacionado à nossa audição, aquilo que nós temos ouvido. E logo no início do texto, no primeiro versículo, quando o Senhor fala a Abraão, Abraão podia falar assim, estou ouvindo uma voz me chamar. Não tem aquela voz quando a mãe está em casa, né? Fazendo um serviço e a gente grita o nome do filho. Aí passa 1, 2 minutos. Aí a mãe fala de novo, meu filho, cadê você? Aí passa mais 1, 2, 3 minutos. Cadê o filho? Aí a mãe dá aquele grito, né? Com o nome da criança, e a criança me chamou como se não tivesse ouvido antes, né? Então, a obediência de Abraão foi totalmente diferente. O Senhor falou, Abraão, Abraão, e ele falou imediatamente o quê? Eis-me aqui. A resposta de Abraão foi essa, eis-me aqui. Imediatamente ele ouviu o chamado do Senhor e se colocou, se propôs a saber o que Deus queria com ele. Quantas vezes a gente ouve o chamado do Senhor, ouve o chamado do Senhor, ouve mais uma vez o Senhor chamando, e a gente vai falando assim, Senhor, esse chamado aí eu vou bota na gaveta, depois eu abro a gaveta e quero ouvir direito, hoje eu só quero escutar, não vou nem responder. O Senhor nos chama diariamente, irmãos, nos chama diariamente, nos confronta diariamente com a sua palavra, e Ele quer nos chamar e nos confrontar mais. E quantas vezes nós deixamos fechada a palavra dEle para não ouvirmos o chamado do Senhor? Se a gente for colocar aí na nossa lista o tempo do dia que eu quero ouvir Deus falando comigo mesmo, nossa, acabou 24 horas. Amanhã eu vou ouvir o Senhor me chamando. Eu vou ouvir o que Ele quer para mim. Amanhã.
Hoje eu estou muito cansada. Hoje eu ouvi meus amigos da faculdade, eu ouvi o pessoal lá do trabalho, os funcionários, o meu vizinho. Minha mente está muito cansada. Eu já ouvi muita coisa. Mas eu não estou disponível a ouvir o chamado do Senhor. E Ele está te chamando nessa manhã a ouvir o chamado do Senhor verdadeiramente. Que a voz do Senhor seja a priori na sua vida em todo o tempo. Antes mesmo de você partir para o trabalho, partir para a faculdade, ouça a voz do Senhor. Ele está te chamando para isso nessa manhã, para dar a resposta como Abraão deu. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero ser aquele filho obediente e disponível, Senhor, para ouvir a Tua voz. Não só os domingos, não só quarta-feira, não só quando eu vou à igreja, mas eu quero ouvir a Sua voz todos os dias, porque Tu és um Deus que se relaciona comigo e quer falar comigo todo dia. Mas o problema sou eu, Senhor. Eu que não quero ouvir a Tua voz. Sou eu que fecho. Que fecho a Tua palavra todo dia. E tranco os meus ouvidos todo dia, para não ouvir o que Tu tens para mim. Mas hoje o Senhor te chama e fala para você, responda como Abraão. Ele não foi um homem perfeito, não. Ele foi falha como nós. Mas eu deixei ele de exemplo e coloquei o relato da vida dele aí na Bíblia, para que vocês tivessem uma bússola e soubessem que vocês também conseguem ter um relacionamento diário comigo. Ele conseguiu. E Abraão não viveu num tempo igual nós vivemos, não, irmãos. Que nós conseguimos acessar a Bíblia até do celular, do transporte público. Né? Abraão viveu no ano de aproximadamente 1800 e pouco, antes de Cristo. Na época que só tinha metal e bronze. Que as coisas eram bem mais difíceis. Na época que as mulheres cuidavam de toda a lida do grupo, né? Que eles viviam numa grande comunidade. O Senhor até chamou ele, você vai ser pai de uma grande nação, Abraão, e vai levar esse povo até chegar lá onde que hoje é Israel, na antiga Palestina, Canaã. Você vai ser o homem que vai guiar esse povo, Abraão. E vocês acham, irmãos, que um homem naquela época que estava caçando, que estava cuidando do pasto, da agricultura, das pequenas lavouras que começavam a existir na época, começava a organizar-se a sociedade, que eles tinham uma vida fácil, que eles não se cansavam de ficar de sol a sol trabalhando, e mesmo assim, ele tinha tempo para ouvir a voz do Senhor. E o mais incrível foi que Abraão, ele foi chamado, na família dele, ele nasceu em Ur da Caldeia, estava morando lá com a sua família, idoso, aos 75 anos de idade. O Senhor falou, e aí a família de Abraão não era uma família cristã, era uma família pagã. Abraão, e ele respondeu imediatamente. E o Senhor falou para ele, deixa a sua terra, a sua parentela, deixa a sua família para trás e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. Eu vou te mostrar um caminho excelente. Ouve a minha voz. E Abraão ali já mostrou a sua fé em Deus. E largou tudo. Largou família, deixou todo mundo para trás. Algo que não é fácil. Se o Senhor falar, Daniele, larga o Alex, a Júlia, o Carlos aí hoje e vai para lá, para um lugar que eu vou te mandar agora, ouve a minha voz. Irmãos, eu vou relutar. Vou falar, Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda a ter uma fé assim. Mas Abraão largou tudo e foi ouvir o chamado de Deus. Segunda lição, estar disposto a viver experiências com Deus. Você está disposto a viver experiências com Deus, meu querido? Amém? Ih, acho que o pessoal não quer viver, não. Quem está disposto a viver experiências com Deus aí, levanta a mão. Vocês acabaram de falar que querem ser provados, né? Todo mundo falou amém, né? Só vive experiência com Deus quem é provado por Ele. Vocês concordam? Eu não vou viver nenhuma experiência com Deus se eu estiver sentada vendo minha televisão. Não vou mesmo. Agora, se eu orar e falar assim, eu quero viver uma experiência com o Senhor, experiência tal que transforme a minha vida, o meu jeito de ver a Tua palavra, a Tua presença, transforma. Eu quero Te ver, assim como os heróis da fé te viram, através das experiências que eu vou viver com o Senhor vai te provar, meu querido. Ele vai te provar de uma forma que você vai falar assim, Senhor, me ajuda. E quando você clamar pela ajuda do Senhor, você vai ver o tamanho do Deus que você serve. E vai ver o testemunho que tu dará do Deus que você serve. Porque nós servimos a um Deus grandioso. E no versículo 2 desse mesmo capítulo, Abraão disse o Senhor Deus a Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, a experiência que Abraão iria viver com Deus ali, eu peço, Senhor, todo dia, afasta de mim, Senhor, essa experiência, eu não quero ter, não. Tem misericórdia. Você levar seu filho, seu único filho, né? E foi exatamente a linhagem de Abraão, quando você vai ver lá em Mateus, que dá origem à genealogia de Cristo. Assim como Deus entregou seu único filho, Abraão obedece o Senhor na entrega do seu único filho, Isaque. Ele teve outro filho, mas o filho da promessa que o Senhor falara com ele era Isaque. Você vai lá, Abraão, pega o seu filho único, entrega, sacrifique-o para mim, entregue-o como holocausto ali. E eu fiquei me imaginando, Senhor, tem misericórdia. Porque quando a gente vê um filho doente, para uma mãe, para os pais, já é dolorido. Imagine o Senhor te chamando para fazer uma entrega como essa a Ele. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia do seu povo hoje, porque nós precisamos ter uma fé avivada em Ti todos os dias. E Abraão tinha tanta fé que ele falou para o Senhor, eu quero viver essa experiência com Deus. Ele não relutou com o Senhor, não. Ele não falou, Senhor, hoje eu não vou entregar Isaque, não. Eu vou pensar mais um pouco, vou ver se é isso mesmo. Não, na mesma hora, Abraão, na manhã seguinte, já partiu, com tudo preparado para o holocausto do seu filho. Terceiro passo, não abrir mão das promessas que Deus estabeleceu para você. Deus, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, se puder projetar, do mesmo livro de Gênesis, já havia, quando chamou Abraão
dado uma promessa para ele. Capítulo 12, versículo de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus havia estabelecido uma promessa a Abraão. Abraão sabia dessa promessa e confiara em Deus com tudo que ele tinha, a ponto de largar tudo e seguir ao Senhor aos 75 anos. Ele tinha confiança na promessa de Deus e ele não abriu mão dessa promessa. Meu querido, Deus faz promessas para nós nesse tempo. E Ele nos prometeu tantas coisas. Eu não sei para você, mas eu tenho promessas de Deus que vão se cumprir na minha vida. Se não se cumprir na minha vida, eu falo como o meu saudoso e falecido pastor Altamiro Mariano. Ele se cumprirá na vida dos que ficarem. A minha geração vai ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha família. Porque Deus me prometeu. E se o Senhor te prometeu algo, meu querido, não desista. Abraão esperou 25 anos a promessa do seu filho Isaque, sem virar as costas para Deus, sem desistir. Ele foi paciente. A palavra de Deus disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes a gente é tão imediatista, a gente quer tudo para ontem, tudo para agora. E o nosso Deus trabalha no nosso sono. A palavra dele fala e nos garante. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Deus opera. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está lá naquele hospital, cuidando do servo dele. O Senhor está tocando familiares nossos, enquanto nós adoramos aqui e transformando. Eu creio nisso, eu creio nas promessas de Deus. Creio nas promessas de Deus. E que cada uma chegará no tempo certo. Eu sempre fui imediatista, eu sempre queria tudo para ontem. Hoje em dia não, irmãos, eu espero em Deus, porque eu sei que vai chegar. A hora do Senhor, o momento do Senhor, é tudo perfeito. E acontece tudo do jeitinho que Deus planejou. Tudo que Deus escreveu, acontece tudo do jeito que Ele quer. E ser humano nenhum é capaz de mudar os desígnios do Senhor. Nada pode mudar o que Deus já tinha instituído para a nossa vida. Nada pode mudar os planos do Senhor. O quarto, tenha uma fé inabalável e circunstâncias. Tenha uma fé inabalável e adore em quaisquer circunstâncias. No versículo 5, nós lemos lá no finalzinho, Abraão se despediu dos seus servos, falou para ele cuidarem dos jumentos. Cuida aí dos jumentos, que eu e meu filho vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Você vê a ousadia desse homem, irmãos? Abraão vai levar o seu filho para o sacrifício. E ele fala para os servos assim, ó, nós vamos ali adorar. E nós voltaremos.
Abraão não falou em momento nenhum que voltaria sozinho. Ele falou que voltaria sozinho aí no texto bíblico? Ele tinha uma fé que ele subiu aquele monte. Senhor, eu vou levar meu filho para o sacrifício, mas eu estou confiando em Ti o tempo todo. Nós voltaremos. E ele foi ali, preparou tudo para o sacrifício. E no versículo 8 nós vimos que Deus mesmo proveu um cordeiro para o holocausto. Eu imagino a alegria de Abraão podendo adorar o Senhor na companhia do seu filho, que seria o sacrifício. O cordeiro está ali para ser entregue como sacrifício. Tira o Isaac aí de cima. Tira o Isaac aí dessa pedra, Abraão. Eu já vi que tu é um homem fiel à beça. Tu é capaz de entregar tudo por mim, 100% me obedecer. Eu já vi. Deus falando. Fala que o anjo falou, mas era o Senhor falando com ele. Mais uma atribuição de Deus, né? Deus é a porta, Deus é o caminho, e Deus é o anjo que fala com Abraão. Abraão, tira Isaac daí. Eu vi que tu é 100% meu, Abraão. Tu me dá tudo. O que tu tem de mais precioso, tu me deu, seu Isaac. Seu único Isaac, tu me deu. Então eu vou ser o Jeová Jirê, o Deus que vai prover tudo aqui para você, Isaac. Eu vi quem tu é no seu íntimo. Quem é você no seu íntimo? E Jeová Jirê proveu para ele ali o cordeiro. Proveu para ele o sacrifício. E ainda deu o privilégio dele adorar o Senhor em cima daquele monte com o seu único filho. Assim como Deus Pai deu o seu único filho, Jesus, como sacrifício. Naquele mesmo monte ali, Moriá, naquela região também do Moriá. Como aconteceu era 1800, vamos lá, uns 1200 e pouquinhos anos para frente, né? 1230 e pouco, né? Que era 1800 anos de Cristo, depois chegou, mais ou menos aí, por essas contas aí. Milênios depois, o Senhor Jesus estava sendo sacrificado ali, mas por mim e por você. O sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Isaac não poderia apagar pecados, não poderia salvar ninguém. Mas o sangue de Cristo, derramado no Calvário, pôde me salvar e me dar redenção. Pôde te salvar e te dar redenção. Pode mudar o nosso direcionamento e a nossa vida, o nosso jeito de ver as coisas. Pode fazer brotar mais amor, mais obediência, tudo aquilo, mais santidade, tudo aquilo que nos falta, para que vivamos os 100% que precisamos na presença do Senhor. Sabe, o Senhor requer de O Senhor requer de nós que nós nos entreguemos por completo. E no versículo 16, ele disse para Abraão, hoje é engraçado que eu cheguei na IBD, o estudo era sobre juramentos, né? E mais um juramento. Deus falou que ninguém era maior do que ele. Naquela época era muito valiosa um juramento, né? Você tratava, eu juro por essas minhas terras aqui, que se eu não conseguir cumprir, irmão Derek, esse trato que eu estou fazendo contigo, daqui a 7 dias, se eu não cumprir, essas terras são tuas, tá? E esse era o pacto, a palavra.
E aí, se eu não conseguisse cumprir, o Derek vinha e eu aqui as terras, tudo para você, e estava tudo certo. E Deus falou, não tem nada maior do que eu mesmo. E aí no versículo 16 ele falou, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão obedeceu o Senhor e recebeu esse juramento do Senhor. E a gente pode ver nos relatos que ele não podia contar o povo dele, de tão numeroso. E nós estamos aqui hoje, porque fomos através de Abraão abençoados também. Nós fomos abençoados também. E a última lição que esse texto nos traz: obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Porque Abraão obedeceu e muitas pessoas foram abençoadas. E através das atitudes da nossa vida de obediência, nós podemos abençoar muitas vidas. Através de atitudes diárias de obediência ao Senhor, nós podemos abençoar muitas vidas. Nós podemos, através da porção de Deus, fazer com que muitas vidas cheguem perto do Senhor, pelo simples fato de chegar perto de nós e ver servos obedientes ali. Nós não precisamos nem abrir nossas bocas, irmãos. Quando nós servimos a um Deus de todo o coração e nos relacionamos com Ele, aonde a gente chega, as pessoas sentem a presença e o poder desse Deus, sem nós abrirmos sequer a boca. A presença do Senhor chega conosco e abençoa vidas e muda trajetórias de vidas. Que nós possamos, nessa manhã, sermos os filhos obedientes, mas não obedientes 20%, 30%, mas nos esforçarmos realmente, de todo o coração, para ter uma obediência genuína ao Senhor, de tudo que o Senhor requer de nós. Eu quero agradecer, Agradeço essa oportunidade, que o Senhor possa nos abençoar, continuar falando conosco durante todo esse domingo, agradecer a confiança também do púlpito, e eu passo a palavra para a nossa irmã Luciana.